O hábito automático inconsciente que você tem te atrapalha e muito. Se você é um profissional que tem uma rotina flexível, que tem horários que todos os dias são diferentes um dos outros. Se você tem uma rotina que parece um caos, se você tem uma rotina que te traz ansiedade, que te traz estresse, essa aula é para você. Esse papo é com você. Hoje eu quero construir com você conceitos que vão te ajudar a ter hábitos saudáveis que ajudem você e o seu negócio, e os hábitos que não são saudáveis, mas que persistem na sua vida de forma automática, podem te trazer problemas. Sou Cláudia Crispi, mentora comportamental, trainer em alta performance e falo sobre 7 áreas da vida, especificamente para você, profissional liberal, autônomo, empresário, profissionais da área de TI que trabalham com inúmeros projetos, coaches, mentores. Esse conceito que vamos discorrer hoje é sobre como os hábitos nos atrapalham quando precisamos buscar resultados eficazes dentro de uma rotina caótica. É isso mesmo. Eu trabalho dessa forma. Eu não tenho uma agenda específica de segunda a sexta. Não. Os meus dias, as minhas rotinas, elas são variadas de acordo com as atividades que eu preciso desenvolver dentro de 7 áreas da vida. São elas: autoestima, propósito, saúde física, saúde financeira, espiritualidade, relacionamentos e vida profissional. Nós somos seres completos. Nós somos únicos. Cada um tem a sua digital. Porém, somos seres múltiplos em 7 áreas da vida, compostos por 7 áreas da vida. E quando eu negligencio qualquer dessas áreas, eu posso gerar uma crise na minha vida. E eu vou discorrer com você hoje sobre como os hábitos automáticos nos ajudam a puxar para baixo. Afinal de contas, se eu não tenho um hábito saudável e faço justamente o contrário, eu tenho um hábito automático. Mas, Cláudia, o que é um hábito automático? É aquilo que você faz sem pensar, é aquilo que você faz sem perceber. Semana passada, numa das aulas, inclusive, curte já esse vídeo e compartilha com as pessoas que fizerem sentido para você. Deixa o like, deixa o joinha, para que esse vídeo tenha mais alcance para as pessoas. Na semana passada, num dos vídeos que eu fiz, eu colocava o óculos. Aí eu lia o que estava no celular e eu tirava o óculos e começava a falar. E eu punho o óculos de novo. Gente, para quem está assistindo o vídeo, isso deve ser horrível, deve ser péssimo. E eu fazia sem perceber. Isso é um hábito automático. Eu fazia sem ao menos saber o que eu estava fazendo. E quantas outras coisas a gente faz sem perceber? Olhar a notificação no celular. Se eu te perguntar agora, qual é a parte do corpo em que você seca primeiro? Você sabe qual é? É um hábito automático. Se você toma água em um determinado copo na sua casa, gosta só de um copo, é um hábito automático. Se você senta no sofá na mesma posição, isso é se você tiver tempo, né? Porque na nossa rotina doida, dificilmente a gente faz isso. Mas quando vamos estudar, que jeito que você senta na cama, ou que jeito que você senta na cadeira, que lado da cama você dorme, quando você escova o dente, você começa a escovar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tudo isso são hábitos automáticos, tá? Quando não temos consciência de como fazemos o que fazemos, ou quando não sabemos pelo que estamos fazendo determinadas coisas, é o hábito automático que está tomando conta disso. Você dirige? Você vai para o trabalho de carro? Se sim, você faz o mesmo caminho todas as vezes? Você sabe como você chega no seu trabalho? Se você não sabe, é porque você não está prestando atenção. Se você não está prestando atenção, quem está dirigindo para você naquele momento? É a mesma situação com o celular. Você está dirigindo e de repente pega o celular para a notificação. É um risco muito grande, é um perigo muito grande. Aquele minuto em que você está com o celular, que você olha o celular,
Quem que tá dirigindo para você? Percebe? Então, hábitos automáticos é tudo aquilo que fazemos involuntariamente, mas que afetam os nossos resultados. No nosso caso, em que precisamos trabalhar com blocos de tempo, já falei isso numa outra aula sobre agendas em bloco, quando nós temos blocos de atividade, o celular ele dispersa totalmente. O nosso cérebro ele precisa de no mínimo 30 minutos para focar em um determinado assunto. Se nós ficamos pipocando para outros assuntos nesse período de tempo e não focamos numa determinada atividade, nós estamos gastando energia à toa. Nós estamos despendendo muita energia numa tarefa que poderia ser simples. Só que a gente não percebe. Isso é um hábito automático. Da mesma forma que, quando temos hábitos saudáveis para lidar com os assuntos que precisamos, eu estou tirando proveito daquilo que precisa ser feito, da minha produtividade. Cláudia, explica melhor. Explico. Se tem alguma atividade muito específica do seu trabalho que você precisa desenvolver e só você faz, aquilo vai se tornando um hábito e você vai fazendo aquilo, tratando daquele assunto com mais facilidade. Por quê? Porque você desenvolveu um talento em cima dessa atividade. Ao mesmo tempo que, se você tem que desenvolver alguma coisa no seu trabalho e a notificação do celular te para o tempo todo, ou alguém bate a porta e te atrapalha o tempo todo, você está gastando tempo porque você vai precisar de mais tempo para se concentrar. Então, minha dica para você nesse sentido se você está numa reunião importante ou se você está desenvolvendo um trabalho importante e não pode ser interrompido, deixa o celular longe. Põe o celular na outra sala, deixa na bolsa, deixa no modo avião, mas não permita interrupções. Ou então coloque um recado na porta: estou em reunião, não me interrompa. Por quê? Porque você vai estar mais focado naquele determinado assunto. Os hábitos que temos que aumentam a nossa produtividade, eles são, na maioria das vezes, hábitos relacionados a foco. Hábitos relacionados a você não ter distração que façam com que você gaste tempo. Quando nós queremos desconstruir hábitos que não são bons, nós temos que ter uma força inicial para poder começar aquela atividade. Simples, atividade física. Você faz atividade física? Se você faz, beleza, aprimore cada vez mais. Porém, se você não faz nenhuma atividade física, isso também é um hábito. É o momento de desconstruirmos esse hábito automático de não fazer uma atividade física. Separe um momento do seu dia, um momento do seu tempo para cuidar de você, para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua atividade física. Quando você começa a enxergar que a atividade física é sim saúde, o contexto muda consideravelmente. Vou te dar um exemplo. Eu não era muito fã de atividade física porque eu tinha que ter um horário para fazer aquela atividade e eu precisava daquele horário para ir na papelaria, dando um exemplo. Ou eu precisava ir daquele horário para ir no supermercado. Quando eu falei, não, peraí, eu preciso criar um hábito saudável de fazer atividade física porque vai fazer bem para minha saúde. Eu desconstruí um hábito automático, eu deixei de ir para a padaria naquela hora, deixei de ir para o supermercado, deixei de ir para fazer qualquer coisa que me chamassem em função de ter um hábito saudável, que é a saúde. Eu tive que desconstruir. Foi fácil? Não, muito difícil. Parece que quando você se propõe a fazer alguma coisa, a vida vai trazendo um monte de coisa, né? É mesmo? É isso que você quer? Toma isso. É mesmo isso que você quer? Eu tô brincando, mas normalmente é isso que acontece. Quando nós temos que construir um hábito saudável, um hábito positivo, a vida nos força a saber se realmente é aquilo que a gente quer. E pra mim, gente, eu tive que fechar minha agenda, tanto que hoje
eu não trabalho antes das 9h30 da manhã, porque é o meu horário de atividade física, é o meu horário de saúde. Então, quando não temos uma rotina imposta por um regime CLT ou uma rotina imposta pelo nosso contratante, nós temos que ter subterfúgios, nós temos que ter recurso para fechar a nossa agenda em prol de hábitos que fazem sentido. Hoje, especificamente hoje, é uma quarta-feira. Eu fechei a minha agenda à tarde, falei, não vou fazer nenhum tipo de atendimento a cliente, não vou dar mentoria, não vou interagir na rede social, porque é o meu trabalho e eu gasto muito tempo em rede social. Não vou fazer nada porque eu tenho que dar uma aula. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Só que eu tive que ter uma preparação prévia. Eu tive que ir lá na minha agenda em blocos, eu tive que anotar e falar assim, na quarta-feira à tarde, não vou fazer outra atividade além de gravar a aula. Para eu fazer uma aula para vocês, eu tenho que ter uma preparação. Eu preciso saber qual o conteúdo que eu tenho que dar, qual o assunto que eu vou falar, de que forma que eu vou fazer. E eu tive que encontrar um buraco na minha agenda, ou eu tive que dispor de um período de tempo para gravar o vídeo, até que isso se tornasse um hábito. Percebe? Então eu construo e desconstruo hábitos na minha vida o tempo todo. O que me faz construir um hábito? O que me faz desconstruir um hábito que não é positivo, um hábito negativo? É consciência, tomada de consciência. Quando eu digo que mentalidade forte e emoções equilibradas, eu preciso criar hábitos que me ajudem no que eu quero para o meu trabalho, ou no que eu quero para o meu relacionamento, ou no que eu quero para a minha saúde física, para a minha saúde financeira. Eu preciso ter uma mentalidade voltada a hábitos positivos. Nós somos seres de hábitos, nós estamos fazendo coisas o tempo todo, mas se eu não tenho uma mentalidade voltada a resultado, uma mentalidade voltada ao que realmente precisa ser realizado, qualquer coisa me leva para outro caminho, qualquer distração me leva para outro caminho, qualquer assunto vai mexer comigo. Gente, nós estamos passando por um período onde nós temos mais informações que muitos reis já tiveram na história. E o que a gente está fazendo com esse volume de informação que temos em nossas mãos, que temos no nosso celular? Se nós não filtrarmos as informações que nos chegam, nós ficamos doentes, nós ficamos suscetíveis à falta de humor, à tristeza, qual que é a palavra que eu ia falar quando você fica? Indignação. Muita coisa que acontece nos deixa indignado. E essa indignação pode afetar o meu trabalho. Nossa, fiquei tão chateada que nem vou trabalhar hoje. Esse é um risco. Esse é um risco muito grande que quando não temos um horário definido para as coisas, o hábito, por exemplo, negativo de procurar por notícias ou de deixar que notícias nos deixem indignados, nos afetem, vai afetar o resultado que eu preciso. Então eu preciso ter um planejamento, vou começar por esse planejamento no dia. Eu preciso ter um planejamento no dia com uma mentalidade forte para que as coisas aconteçam. Só que eu preciso me blindar de um hábito negativo, por exemplo, de ficar olhando o celular toda hora, de ficar buscando coisas, né? É muito louco isso. Tem um livro, eu não vou saber dizer o nome do livro agora, mas por que fofoca ela dá tanto ibope? Por que fofoca, as pessoas falam muito sobre fofoca? Porque quando você fala uma fofoca de alguém ou quando você traz uma novidade para alguém, isso está mostrando que você é superior àquela pessoa, você está em vantagem àquela pessoa. Você tem uma informação que aquela pessoa não tinha e isso te faz ser uma pessoa importante. Pensa, por que notícias
desastrosas, notícias catastróficas, notícias de horrores mesmo, dá tanto ibope, porque as pessoas gostam de novidade. Então, você precisa começar a filtrar isso, né? Você precisa começar a entender que uma mentalidade forte, ela é construída em cima de hábitos saudáveis. Uma mentalidade forte, ela é construída por hábitos que ajudem a trazer mais resultados. Uma mentalidade forte faz com que você, profissional autônomo, profissional liberal, entregue o que precisa ser entregado naquele momento. E isso, perceba, é uma construção. Você vai construindo isso dia a dia. Não é simplesmente que nem aquela música, deixa a vida me levar. Não, eu tenho que ter o hábito de fazer com que o meu trabalho ele se torne positivo. Eu tenho que ter o hábito de construir coisas positivas que me levem um nível adiante, ou que eu atinja o objetivo que eu planejei. Então, quando você começa a ter essa mentalidade forte para desconstruir hábitos negativos ou hábitos que te colocam para baixo, você começa a blindar o seu trabalho. Se você começa a blindar o seu trabalho, colocando à frente os seus talentos, colocando à frente as suas qualidades, colocando à frente a sua produtividade, não se deixar levar por hábitos negativos, os seus resultados, eles ficam extraordinários. O que são resultados extraordinários, Cláudia? Resultados extraordinários é tudo aquilo que está fora do ordinário. É tudo aquilo de diferente que você alcança. Se você quer resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Como que você cria atitudes diferentes? Tendo uma mentalidade forte naquilo que precisa ser feito. Desconstruindo hábitos automáticos que não te levam a lugar algum. Então, de novo, tudo parte de um princípio, tudo parte de você se planejar. Você se planeja. Você se planeja para que aquilo aconteça. Você trabalha para que a sua mentalidade seja forte o suficiente para aguentar e fazer aquilo que você planejou. E você desconstrói o hábito negativo que pode interferir no seu resultado. Veja que isso é um ciclo. Vou até chamar isso de o ciclo de resultados extraordinários de profissionais que trabalham no caos. A gente precisa achar um nome mais simples para isso, tá? Mas é um ciclo que eu preciso trabalhar, que eu preciso construir para que eu tenha resultados como profissionais que vivem no caos. A partir do momento que eu começo, que eu entro nesse ciclo consciente e começo a blindar as coisas que chegam até mim, eu consigo resultados extraordinários. Isso é provado, isso é comprovado. De que forma eu faço isso, Cláudia? Se autodesafiando. Me desafiando a fazer coisas diferentes do que eu estou acostumado. Se eu quero resultados extraordinários, eu preciso sair do ordinário. O ordinário, tá? Aquilo que realmente precisa ser feito, que eu preciso ter um padrão para fazer, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Mas muitos hábitos negativos que eu tenho interferem no meu trabalho ordinário, interferem no meu trabalho dia a dia, interferem naquilo que precisa ser feito. Então eu tenho que estar consciente e saber se aquela determinada atitude de repente acompanhar algum assunto, de deixar alguma notícia me afetar, ou de deixar que algum familiar mesmo, ou que algum outro problema interfira mentalmente no que eu preciso fazer, eu preciso sim me blindar para que eu tenha um resultado melhor. A impressão que eu tenho neste momento é que eu estou falando tudo muito subjetivo, mas existe sim uma subjetividade quando falamos de hábito. Os hábitos, eles são práticos. O tempo todo eu estou fazendo hábitos práticos. Eu usei a subjetividade
para explicar num contexto maior. Agora vamos trazer para o nosso dia a dia. Como que eu desconstruo um hábito automático? Ah, eu vou pegar o celular e vou ver só o perfil de não sei o que eu preciso de um telefone. E aí você fica lá. Você fica lá rodando, até chegar a determinado assunto. Putz, esqueci. É um hábito. Você precisava pegar o celular naquele momento? Você não podia ver essa informação um pouco depois? Ou o contrário. Tem muitas pessoas, nós, né, que gostamos de desafios, que estamos voltados a desafios diários, porque viver numa rotina flexível é você se encontrar no caos o tempo todo. Nós lidamos com vários assuntos e eu preciso selecionar naquele meu horário se eu falar daquele determinado assunto, se aquilo vai me atrapalhar ou vai me ajudar. Ah, não, mas agora eu tenho 5 minutinhos disponível, eu vou sentar no sofá para ver televisão. E aí você começa a ver um negócio interessante, ou ver uma série, ou ver uma reportagem, ou ver um conteúdo que não faz muito sentido, e você simplesmente gasta tempo. Não, você tem que fechar a sua agenda. Eu vou ficar 5 minutos, coloco um alarme no celular, 5 minutinhos para aquilo. E tenho que ter a força, a mentalidade forte para voltar para minha atividade. Então perceba que são pequenas coisas, né? Pequenas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia, de hábitos que eu vou chamar de automáticos, que a gente não percebe e que sim vão tomar o nosso tempo. Suponha que você esteja propenso a fazer uma dieta, precisa perder peso. E você sabe que você gosta muito de chocolate. Você vai comprar o chocolate? Ah, mas eu deixo no armário, vou deixar na gaveta. Não compra. Simples assim. Não tenha à mão. Se torne mais difícil o acesso. Tenha um acesso mais difícil a isso. Tem um exercício que eu gosto bastante, voltando a falar de celular, né? É mudar os ícones do celular de lugar. Por quê? Porque às vezes você pegou o celular, você sabe onde está o ícone, você nem pensa, você vai lá e abre. Não. Dificulta esse caminho. Muda os ícones de lugar do seu celular. Se torne aquilo mais fácil, com que aquilo fica mais difícil. Para que na hora que acontecer, você, opa! A Cláudia Mentora falou que não é para eu pegar no celular nesse momento. Então, coloque bloqueios que te ajudem a desconstruir um hábito. Suponha que você queira criar o hábito de ir fazer um exercício físico todo dia de manhã. Já deixa a roupa separada um dia antes. Já deixa o tênis, a meia, já deixa tudo organizado. Na hora que você acordar, você vai ver tudo aquilo organizado, você fala, poxa, eu tenho que ir, né? A roupa tá lá, bonitinha. Eu vou. Então vai. Tenha a atitude de querer desconstruir esse hábito em função de um hábito novo, tá? Outro exemplo que eu gosto bastante, questão da hidratação, da água. Muita gente passa o dia e não toma água. Compra uma garrafa bonitinha. Compra uma garrafa bonitinha, num copo bonitinho e deixa do seu lado. Prepare o ambiente para você criar o hábito de tomar água. Estou dando um exemplo genérico, mas faça isso no seu local de trabalho. Faça isso na sua agenda, que não é flexível, numa agenda que você tenha flexível. Escreva lá, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Fortaleça em você a vontade de desenvolver um hábito positivo. Suponha que você queira ler. Vou pegar um livro qualquer aqui. Eu vou pegar o livro tá aqui. Sem Esforço, um livro muito interessante. Esse livro fala sobre como fazer atividades sem esforço. Torne mais fácil o que é mais importante. Suponha que você queira criar o hábito de ler este livro inteiro. Eu vou separar um dia inteiro da minha agenda para ler o livro. Não faça isso. Bobeira. Você não vai dar conta. Você vai desistir na 3ª página. Coloque um desafio menor.
eu vou ler 5 páginas, ou 3 páginas, ou uma página que seja desse livro todos os dias. Divida o seu desafio em partes menores. Quando você divide seu desafio em partes menores, é muito mais fácil de você concretizar o ato. Você vai ver que se você pegar 1 dia, 2 dias, 3 dias, esse hábito ele vai se tornando mais simples. Ele vai se tornando mais eficaz de se tornar um hábito forte. Então, tenha subterfúgios para que você faça coisas para fortalecer o hábito. Num dos vídeos da semana passada, eu falei que não ia falar mais o então. Vocês perceberam quanto então eu falei nesse vídeo? Eu não usei nenhuma ferramenta aqui na minha frente para não falar o então. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter anotado no meu caderno, não falar o então. Eu observei que eu tenho um hábito que não me ajudava, porque se torna cansativo. Imagina você assistir um vídeo de 40 minutos e a pessoa só então. É chato, é muito chato. Só que eu não tinha noção disso. Então, ó o então de novo. Quando nós queremos desconstruir um hábito, o primeiro passo para desconstruirmos é termos consciência, ganhar consciência de que estamos fazendo. E o segundo passo, o que eu posso fazer para desconstruir esse hábito? E o terceiro passo, comece. No meu caso, eu identifiquei que eu falava muito então no vídeo. O segundo passo que eu não fiz é anotar, não falar o então. E o terceiro passo, trocar o então por outra palavra. Ou se lembrar que eu vou falar o então, saber antes e trocar naquele momento por outra palavra. Fácil desconstruir um hábito? Não, mas é possível, total. E se você quer ter resultados extraordinários numa rotina caótica, você precisa começar por algum lugar. E a dica que eu te dou hoje fortemente é: perceba. Perceba o que você está fazendo que não está trazendo resultado e faça diferente. Quando você faz isso, quando você ganha consciência e você quer mudar, você tem motivação para continuar a mudança. Dê o primeiro passo. A partir do momento que você dá o primeiro passo, não tem como você voltar atrás. Se você volta para trás, isso te gera uma frustração. Minha dica para você é: identifique o hábito negativo que você está tendo, crie um plano de ação, como você vai fazer para melhorar, e terceiro, dê o primeiro passo. A partir do momento que você começa, você mostra para você mostra que você é responsável, seja autorresponsável e tome a atitude da mudança, tá bom? Espero que eu tenha contribuído nessa aula, é muito bacana falarmos de hábitos, somos seres de hábitos. Esse é um assunto recorrente que eu vou trazer mais vezes para falarmos dentro da nossa rotina caótica, como construir hábitos saudáveis. Mas não se esqueça, mentalidade forte e emoções equilibradas é o segredo do sucesso, é o segredo de resultados extraordinários. Gratidão, até a próxima!